Os professores de história estão transformando todas as nossas crianças em comunistas. Será mesmo? Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal História Recente. Hoje nós vamos falar sobre o posicionamento político dos jovens. Mas antes que vocês me perguntem por que a gente não está aparecendo aí na tela, eu vou contar uma história para vocês. Um inscrito aqui do canal, aliás, falando em inscritos, muito obrigado pelas pessoas que estão se inscrevendo aí, o canal está crescendo. Desse jeito nós vamos ser o maior micro canal do YouTube. Brincadeira. Obrigado por se inscreverem. Mas voltando ali à questão dos inscritos, um inscrito reclamou ali que ele estava assistindo o vídeo do canal História Recente, aí chegou com o bebezinho lá do casal perto da tela e o bebezinho viu ali o sujeito falando aqui no História Recente, e aí o moleque começou a chorar e demorou uma hora ali para conseguirem acalmar a criança. Aí a sugestão do inscrito foi: por que você precisa ficar com essa cara feia aparecendo no canal? Então nós resolvemos fazer uma experiência que é trabalhar só com imagens aí no canal e manter aqui o áudio. Brincadeira, é porque a gente vai trabalhar com gráficos, né, com algumas informações, então vale mais a pena a gente colocar as imagens do que aparecer aí o História Recente na tela falando. Essa ideia da gente trabalhar com a apresentação das imagens, né, como num PowerPoint, na verdade quem me deu foi um amigo meu que chama Deltan, não sei se vocês conhecem. Deltan trabalha numa empresa, ele tinha me falado que parece que trabalha com limpeza de aviões, uma espécie de lava-jato, uma coisa assim. Não sei se vocês conhecem ele. Né? Mas eu perguntei para ele, ô Deltan, o que você acha de eu usar PowerPoint no meu canal? E ele falou, olha, faça isso agora, faça isso sempre. Né? O PowerPoint resolve tudo que você possa imaginar. Então você vê ali, né? Por exemplo, um PowerPoint disse, né, que conseguiu fazer para a gente entender que o José Dirceu é o Lula. Então é por isso que estão prendendo o Zé Dirceu quando querem prender o Lula, estão prendendo o irmão do Zé Dirceu, etc. Né? Acho que é aquela coisa assim de nós somos legião, nós somos Negan, deve ser uma coisa assim, né? Uma personalidade que está em várias pessoas, sei lá. Olha, outra coisa ali, né? Descobriu aí as investigações da Lava Jato, que na verdade o responsável por tudo é o Chávez, né? Que vocês já ouviram muito falar aí, do Fórum de São Paulo e tal. Então parece que realmente ele é o culpado por tudo. Outra coisa, né, aí revelado qual é o esquema, então tá aí tudo conduz a mandar nudes, né? Aí acharam aí finalmente a atualização do slide do Lula, né, com todos os crimes aí que ele cometeu. Esse PowerPoint é muito interessante porque ele mostra como os Beatles, a técnica de composição musical dos Beatles, né, na música Hey Jude. E essa aí é muito interessante, né? Vocês podem perceber aí como é que se explicam as coisas também. O PowerPoint tem esse poder de explicar as coisas nos contos de fada. Eu acabei conhecendo esse meu amigo Deltan num feirão da Caixa, né? A gente tava lá querendo comprar apartamentos do Minha Casa Minha Vida. No fim ele comprou 2. Eu queria comprar 3 apartamentos. A minha ideia era que eu falei para ele assim, olha, eu vou comprar 3, um embaixo do outro, aí eu faço um triplex, né? Nessa hora a cara dele empalideceu e falou, olha, se você fizer isso eu sou obrigado a te prender agora. Eu não comprei nada então, né? Falei, não vou comprar apartamento nenhum, vou correr o risco de ser preso ainda, né? E ele comprou 2 lá para ele, não sei se para ele morar, se ele vai fazer um duplex, ou para um amigo dele, né? Que quer morar na Minha Casa Minha Vida, e tá sem empréstimo, estão questionando o auxílio moradia, um tal de pobretas, né? Que parece que ele vai, sei lá, não sei o que ele vai fazer aí com os apartamentos que ele comprou. Enfim. Vamos falar sobre esse nosso assunto de hoje, né? Se os jovens são de esquerda ou de direita, até porque a gente tem um outro vídeo aqui no canal que fala sobre se os professores são de direita ou de esquerda, os professores de história, né? Qual que é o posicionamento, de onde que vem o posicionamento deles e tal. E a gente tem muitas acusações aí por parte de algumas instituições, de algumas organizações, de que os professores estariam comunizando os estudantes, né? Estariam utilizando a sala de aula para levar todos os estudantes para a esquerda e esse tipo de coisa. Então, gente, o que nós vamos trazer hoje é o resultado de uma pesquisa que foi feita aí, que eu participei, que eu ajudei a coordenar já há algum tempo atrás, em 2013,
E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro dar o gráfico com os resultados da pesquisa, que são interessantes para a gente pensar isso, né, sobre a formação e o posicionamento e as tendências dos jovens em relação à esquerda e direita, e depois eu vou fazer a memória de cálculo. Então, quem quiser só saber o resultado, não quiser ficar na parte chata ali da memória de cálculo, etc., aí você já pode parar o vídeo onde você quiser e não precisa ir até o final. Se você quiser, né, questionar como que foi que a gente chegou a esse resultado, entrar nesse debate e tal, aí eu te convido para ficar até o final. Bom, a primeira coisa que nós estamos considerando nesse resultado de pesquisa, nesse gráfico que vocês estão vendo aqui, é o fato de que nós desmembramos esquerda e direita em dois eixos, né? Na verdade, em vez de esquerda e direita ser só uma linha, com dois polos, nós passamos isso para uma representação bidimensional, um plano cartesiano. Isso foi inspirado na ideia de um site chamado Bússola Política, que é uma das iniciativas, uma das tentativas de representar posicionamento político de forma bidimensional, né? Tirar a coisa unidimensional esquerda e direita e deixar ela mais complexa. Um outro esquema muito famoso também é o diagrama de Nolan, que é um político norte-americano que criou essa proposta. Então, assim, nenhum desses esquemas é absolutamente neutro, né, sem posição. Todos eles têm algum nível de consequência, mas ainda são o que a gente tem de melhor para abordar de forma complexa a questão de posicionamento político das pessoas. Então, se vocês forem olhar aqui no gráfico, se vocês olharem aqui no gráfico, vocês vão perceber que nós temos aí 4 quadrados, né, que formam um quadrado maior, e esse quadrado aqui, esse gráfico como um todo, é uma adaptação, uma aplicação que nós fizemos à ideia da bússola política. Então, esse quadrado superior, esse quadrante aqui superior esquerdo, ele representa uma esquerda com uma perspectiva mais autoritária, mais totalitária. Esse quadrante aqui, à direita, ele tem a representação de direita autoritária. Esse quadrante aqui, ele representa a esquerda autoritária. Esse quadrante representa a direita autoritária. Esse quadrante aqui representa a esquerda libertária. E esse aqui, por fim, representa a direita libertária. Esse eixo X, ele representa, né, vamos dizer assim, a distância entre um pensamento que seria 100% neoliberal, nessa ponta direita aqui, e nessa ponta esquerda ele representaria um pensamento que seria 100% comunista, comunitarista, coletivista. No eixo Y, a ponta superior representaria uma abordagem absolutamente autoritária, que se alguém tivesse ali nessa ponta seria completamente totalitário. E o extremo oposto do eixo Y significaria uma postura completamente libertária, ou seja, completamente contrária a a própria existência de Estado e, portanto, qualquer possibilidade de intervenção do Estado na vida das pessoas. O que a gente pode notar desse gráfico, que é muito interessante? Primeiro, não há concentração nos extremos. Percebam, gente, que essa escala vai de menos 10 a mais 10. Aqui no eixo X é a mesma coisa, e vai de menos 10 a mais 10. Só que na hora de bolar o gráfico, de elaborar o gráfico, o programa acabou cortando tudo aquilo que está acima de 6 aqui no eixo X. Por quê? Porque não tem ninguém para cá e ninguém para cá. Se a gente for olhar aqui, olha, você tem uma concentração que está em torno da média, assim, no máximo, ela varia nos dois eixos de menos 5, um pouquinho mais, né? De menos 5 a mais 5, e a mesma coisa no eixo X. Portanto, qual que é a primeira conclusão que a gente tira? Os estudantes que participaram dessa pesquisa não são extremistas, ou seja, eu não tenho nenhuma concentração, na verdade eu não tenho nenhuma presença, né? Não tenho nenhum caso de estudante, de todos os estudantes trabalhados, esses 1.473 que entraram nessa representação aqui, nenhum deles está nos extremos, seja do totalitarismo, seja do libertarianismo, seja do comunismo, seja do neoliberalismo. Então nós temos aí uma
Fuga dos extremos, dos extremismos. Esse é um aspecto interessante. Segunda coisa, nós temos uma presença de cerca de 5%, 4 a 5% dos jovens concentrados no quadrante de esquerda autoritária. E pouco menos, 3 a 4% dos jovens aqui no quadrante da direita autoritária. Ou seja, tanto a esquerda quanto a direita, os nossos jovens se afastam da perspectiva autoritária. A grande concentração, quer dizer, 90% dos jovens, mais ou menos, estão concentrados nesse campo aqui, que é o campo que a gente poderia chamar de democrático, que se aproxima mais de uma perspectiva libertária. Não chega a ser lá libertária porque você não tem ninguém muito abaixo de 6, aí, da média 6, tanto a direita quanto a esquerda. Mas o que nós podemos perceber é que eles estão se concentrando aqui no campo democrático e tem pouca gente no campo autoritário. Okay? Esse é um aspecto para considerar também nessas médias. Outra coisa, nós temos aqui no campo da esquerda democrática cerca de 45% dos jovens. E aqui, no campo da direita democrática, cerca de 35%, 38% dos jovens. Quais são as conclusões que nós chegamos, portanto? Nós temos um relativo equilíbrio entre jovens de esquerda e jovens de direita. De onde é que vem isso? Vem, certamente, da educação escolar e da relação que esse jovem tem com a educação que ele tem fora da escola também. O que nós podemos dizer? Em termos de resultado da posição política do jovem, o que nós podemos verificar é que há uma distribuição mais ou menos equitativa entre posições que estão à esquerda e posições à direita. Ou seja, aquele argumento de que os professores estariam comunizando, estariam mandando os jovens todos para a esquerda, é um argumento que não se comprova empiricamente. O resultado entre a ação dos professores e da escola e a aprendizagem que o estudante tem fora da escola tem levado a jovens que fogem dos extremismos, que se concentram numa perspectiva moderada ao pensar seu posicionamento político, social, econômico, etc. Uma minoria tem uma perspectiva mais autoritária, a grande maioria tem uma perspectiva mais democrática e eu tenho uma distribuição razoável, quer dizer, quase meio a meio entre jovens de esquerda e de direita. Bom, gente, esse é o resultado da pesquisa que nós gostaríamos de trazer aqui para vocês terem uma ideia. Eu estou elaborando aí, junto com o professor Fernando Pena, um artigo científico, ele está em elaboração, assim que sair a gente divulga aqui, mas esse é o resultado que nós temos em termos empíricos e numéricos. Isso aqui, então, é muito, mas muito mais do que tem em termos de pesquisa empírica para embasar suas posições, aquele movimento chamado de escola sem partido. Eles têm uma pesquisinha da Veja dos anos 2000 que não explica muito bem as suas fontes. Então isso aqui é muito mais dado, é muito mais informação do que esse movimento tem para afirmar que os professores estão mandando os alunos todos para a esquerda. Bom, uma coisa que é importante considerar é que essa pesquisa tem as suas limitações. A gente tem que entender quais são as limitações. Ela não está dando aí a última palavra sobre tudo. Aliás, na ciência, você nunca tem a última palavra. Você tem o atual estágio de conhecimento. Então, essa pesquisa nos ajuda a avançar a um estágio de conhecimento mais detalhado do que aquela pesquisa meia boca feita pela revista Veja há 10 anos atrás. Mas aí eu vou tentar detalhar um pouquinho como foi que a gente construiu isso aqui, quer dizer, nós vamos entrar agora na parte da memória de cálculo, que é a parte mais técnica dessa discussão. Eu convido você a ficar até o final, mas se era só isso que você queria saber desse vídeo, você já está dispensado para o restante do vídeo. Se você já está indo embora, eu vou te pedir, não vá embora antes de curtir o vídeo, ou descurtir se você quiser também, fique à vontade. Por favor, compartilhe esse vídeo, siga a gente nas redes sociais, todos os links aí na descrição. Clique no sininho para receber as notificações. Muito obrigado por assistir. Agora, se você vai permanecer, vamos lá. Como que esses dados foram construídos? Primeiro, essa pesquisa foi feita em vários países da América Latina, mas os dados que estão nesse gráfico são só do Brasil de 2013. Foram coletados dados em 22 cidades brasileiras, nas 5 regiões, várias capitais, várias cidades médias, várias cidades do interior.
Em cada uma dessas cidades, sempre que existiam todos esses tipos de escola, nós trabalhamos com 7 tipos de escola. 4 escolas do tipo público e 3 privadas. Foram 2.420 entrevistas com jovens, mas nesse gráfico aqui estão considerados apenas 1.473 casos. Por quê? Porque para elaborar esse gráfico, nós trabalhamos com algumas afirmações que os alunos responderam nessa pesquisa. E quando o aluno não respondia uma delas, foram 8 afirmativas, quando o aluno não respondia uma delas, ele acabava sendo eliminado dessa pesquisa, porque eu não tenho como montar a posição dele no gráfico XY, né? Vamos ver exatamente como é que isso funciona. Então, isso, como eu já falei, foi baseado na bússola política, né, que é uma ideia, uma proposta de representação bidimensional do posicionamento político que deve aí a sua existência às reflexões de vários autores. Então, quem tiver mais interessado pode buscar informações no endereço da bússola política, né, politicacompass.org. Para montar o eixo X do gráfico da economia, que é o eixo que vai fazer variar, portanto, as posições, né, de quem respondeu do neoliberalismo à direita ao comunismo à esquerda, nós levamos em consideração algumas das respostas que os alunos deram às seguintes afirmativas. As respostas dos alunos, a gente tem que lembrar que elas são as seguintes, né? Você tem uma frase como essa aí: as diferenças entre ricos e pobres devem-se a um sistema econômico injusto. Então, ele tem essa afirmação ali no questionário e ele deve responder se ele concorda ou discorda dessa afirmação. Tem 5 possibilidades: discordo totalmente, discordo, não tenho opinião, ou sou indiferente, ou concordo mais ou menos, discordo mais ou menos, seria o 0. Aí tem concordo e concordo totalmente. Para cada uma dessas afirmações, a gente atribui um número, que vai de -2 a 2. E aí, o resultado do aluno vai... por exemplo, se o aluno respondeu concordo, eu vou marcar o número 1 para ele. Aí eu consigo fazer, traduzindo essa escala, que é a chamada escala de Likert, para uma escala numérica, eu consigo montar aquele gráfico que a gente acabou de trabalhar. Então, as afirmações seriam essas, né? As diferenças entre ricos e pobres devem ser um sistema econômico injusto. Os ricos são ricos porque foram criativos e ou correram riscos. O governo deve intervir na economia para garantir emprego para todos. E a democracia deve incluir proteção aos mais pobres e garantia de emprego. Então, essas foram 4 afirmações que a gente conseguiu tirar do questionário, de 230 afirmações que o questionário tem, que a gente conseguiu tirar para montar o eixo X. Aí, para montar o eixo Y, né, que se refere às questões de sociedade, política, né, liberdade individual, etc., ou seja, o eixo que vai lá no alto do totalitarismo até lá embaixo, que seria o libertarianismo, anarquismo, alguma coisa assim, nós trabalhamos com as seguintes afirmações. Deve haver maior controle do uso de veículos para diminuir acidentes e preservar o meio ambiente, quer dizer, uma limitação por parte do Estado da liberdade individual pensando em aspectos de interesse coletivo. O homem e a mulher devem ter responsabilidade igual no cuidado com os filhos e no trabalho doméstico. A democracia não é autêntica enquanto não houver igualdade de direitos entre homens e mulheres. E, por fim, democracia é um sistema de governo fraco que não serve em tempos de crise. Então, o que nós fizemos foi pegar a resposta de cada estudante a todas essas perguntas e criar vamos dizer assim, um valor para X e um valor para Y de cada um dos estudantes. Com isso, nós montamos um gráfico, que é esse que a gente viu no começo, que cada pontinho representa um determinado grupo. Então, se alguém teve as suas respostas no eixo X, no eixo Y, a gente chegou a 2 números, né? Um para o eixo X e um para o eixo Y, essa pessoa vai acabar ficando, a opinião dela para essas 8 afirmações, ela vai acabar ficando num desses pontos. Então, um pontinho pequeno, por exemplo, representa poucas pessoas. Um ponto grande representa mais pessoas de acordo com essa escala. Então, aqui a gente pode perceber como que está essa distribuição, né? A gente tem uma leve predominância de respostas de esquerda. Isso quer dizer, de novo, né, que as pessoas são de esquerda ou de direita conforme essas respostas? Não.
Quer dizer que, de acordo com essas respostas, se nós colocamos nesse tipo de gráfico, nós vamos ter esse tipo de distribuição. Se você fizer outras perguntas, pode ter uma variação. Mas nós acreditamos que esse gráfico é uma representação razoavelmente confiável da situação. Nós acreditamos que se você fizer outras perguntas, você vai ter uma variação nesse gráfico, mas a tendência vai ser mais ou menos essa que nós apontamos aí ao longo do vídeo. Bom, pessoal, deixe a sua opinião sobre esse tipo de vídeo no canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima.